Amém, amados? Amém? Graça e paz para o seu coração. Você pode ficar em pé mais uma vez, 1 minuto, em nome de Jesus. Aproveita, pega a sua Bíblia. Abra, por gentileza, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 9. Abra a sua Bíblia, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 9. Então Paulo escreve no versículo 9 do capítulo 12, e é muito bom estar aqui, é muito bom reencontrar você. Paulo diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pai, nós entramos em Tua presença essa noite, e nós fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos que o Senhor é o primeiro a chegar nesse lugar, porque somente o Senhor é digno de toda adoração. E nós estamos aqui para adorar o Seu nome, para bendizer o Seu nome, para exaltarmos o Seu nome e para nos rendermos a um Deus que não nos desampara, que tem cuidado de nós, que tem demonstrado o Seu amor. Essa noite nós suplicamos a Ti que nossos corações possam se abrir, as nossas mentes possam se abrir, a palavra revelada, e que daqui saiamos transformados. Sim, Deus, que saiamos transformados para uma vida de graça, uma vida de poder, uma vida de ação do Espírito Santo sobre nós. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Diga graças a Deus aí, aplauda o Senhor, porque Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. Você pode sentar em nome de Jesus. Amém. Que bom que você está aqui. Essa semana eu recebi uma imagem. Eu gostaria que essa imagem já pudesse ser projetada. A que eu mandei no grupo. Eu recebi uma imagem muito bonita. E essa imagem falou muito com o meu coração, falou muito com a minha vida. E durante os dias foram passando, e Deus foi falando algo ao meu coração. Aqui, olha, arranjaram uma coisa bem mais legal. É forte, hein? Olha, deixa assim, pode deixar até o final do culto assim. Eu recebi uma imagem dessa, mas eu recebi uma imagem estática. O pessoal do setor 7 não estava lá para aprimorar um pouco mais a imagem. E isso mexeu demais comigo. E uma palavra veio ao meu coração. Uma palavra que dizia assim: às vezes Deus permite algumas rachaduras. Sabe, durante a semana, amados, eu fui meditar sobre isso, e a única coisa que vinha na minha cabeça era cimento e concreto. Porque a imagem fala de cimento, a imagem fala de uma rachadura em uma calçada. Então, eu aprendi durante a semana que em nossa caminhada, há alguns momentos em nossa vida, que as nossas vidas são tão firmes e fortes como o concreto. As nossas vidas estão tão firmes e tão alicerçadas como o concreto. E eu fui entender um pouco mais sobre o concreto. O concreto tem uma resistência mecânica. O concreto tem uma durabilidade. É um dos elementos mais usados na construção civil. O concreto tem uma forma de trabalhar que gera uma mistura, gera uma forma de transportar com mais facilidade. Ele é fácil de ser lançado, a sua densidade e segregação é muito boa. O concreto ele é coeso, ele é homogêneo. O concreto permite que não haja tanta infiltração. Ele tem uma boa aderência às armaduras, às estruturas metálicas. O concreto possui uma volumetria. Você não perde
Pelo contrário, você ganha massa. O concreto nos dá a ideia de que tudo na nossa vida parece que está sob controle. Parece que está tudo estruturado, parece que tudo é previsível, e há momentos na nossa vida que as coisas são dessa forma. Parece que tudo conspira para que as coisas funcionem perfeitamente. Mas existem momentos que as rachaduras, elas chegam. Existem momentos que as rachaduras familiares, as rachaduras emocionais, as rachaduras nos nossos projetos de vida, as rachaduras na igreja, até mesmo a rachadura de nossa fé, elas chegam. E humanamente falando, quantas vezes nós interpretamos essas rachaduras como fracassos em nossas vidas, como um abandono em nossa vida, como se Deus tivesse nos desamparado. Aonde está Deus quando o cimento ele racha? Aonde está Deus quando a família racha? Aonde está Deus quando as nossas emoções racham? Aonde está Deus quando os projetos de vida, quando os sonhos tão sonhados, eles racham? Aonde está Deus? Sabe, eu compreendo que Deus, em sua soberania, às vezes, muitas vezes, permite que rachaduras chegam a nós. Eu entendo através da palavra do Senhor que essa permissão de Deus não é para nos destruir, mas é para abrir um espaço em nós para a manifestação da glória de Deus. Quantas vezes nós precisamos sair de um lugar em que nós estamos, alcançados pela estrutura sólida do concreto, e sermos rachados ao meio, para que assim possamos ver a glória de Deus. O que eu estou dizendo é que há momentos em que a soberania de Deus, há momentos em que a sabedoria de Deus permitem fissuras em nossas histórias, fissuras em nossas vidas, lutos inesperados, perdas que não imaginávamos ter. Não porque Deus queira a nossa dor, não porque Deus queira o nosso mal, mas muitas vezes Deus permite essas rachaduras para que a graça dele seja manifestada em nós. E Paulo fala isso lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Não precisa botar na tela, deixa aqui a minha fissura. Paulo diz: temos, porém, esses tesouros em vaso de barro. Nós somos o vaso de barro. E a graça de Deus é o tesouro revelado, e ela se chama Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ao ouvir isso, ao entender isso, ele compreende que nós somos esse barro, que nós somos esse jarro, e que nós podemos até rachar. Porém, diante de nossa fragilidade, o poder de Deus sempre irá se manifestar. Você está comigo, amém? Estou indo muito rápido? Consegue entender o que eu estou dizendo? Se você consegue, diga amém. O apóstolo Paulo passa por isso, quando ele ouve de Jesus. Ele: Senhor, eu tenho um espinho na carne. Sabe, alguma coisa me cutuca constantemente. Eu tenho um espinho na carne. Não sei você, mas é muito ruim você ter uma parte da sua calça puxando um pelo da sua perna, ou uma pedra no seu sapato. Paulo vira e fala com Jesus de algo muito mais sério. Ele diz: eu tenho um espinho na minha carne. E lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Jesus olha para ele e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, o que eu estou dizendo é que onde há fraqueza, Deus manifesta o seu poder. Onde há fissura, Deus faz florescer a vida. É sobre isso que eu estou falando. E talvez você esteja se perguntando por que Deus permite fissuras. E eu quero lhe responder essa noite de forma muito tranquila. O Senhor permite fissuras para que possa quebrar a nossa autossuficiência.
quando tudo está firme, quando o cimento é bom, quando a calçada não racha, quando tudo está no controle, quando tudo é previsível, o coração humano entra no estado de letargia, chamado autossuficiência. Eu posso, eu sou capaz. Contudo, quando surgem rachaduras, nós somos conduzidos a um lugar de rendição, de humilhação, de pedir socorro a Deus, de dizer alto e em bom tom, em lágrimas derramadas em nossos quartos, dizendo: Senhor, venha ao meu socorro. Rendição. A nação de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, se renderam ao Senhor, o Senhor os livrou. O coração humano tende a carregar uma autoconfiança. Quando tudo vai bem, a alma corre o risco de endurecer o coração, de tornar o coração enrijecido. A alma corre o risco de esquecer de Deus. Você está comigo, amém? Isso está falando ao seu coração aí? Talvez você esteja dizendo assim: essa mensagem é para fulano de tal, e ele deveria estar aqui. Não. Essa mensagem é para mim. Deus está falando comigo. Deus está dizendo para mim: ei, Carlos, quando a tua alma enrijece, ela esquece de Deus. O que eu estou trazendo a você essa noite é que rachaduras, fissuras, não é o abandono de Deus. Provas não são o abandono de Deus. Provas e fissuras e rachaduras em nossas vidas, muitas vezes é o convite divino de Deus, dizendo: filho, volte com teu joelho ao altar, volte a viver uma dependência total de mim, porque eu sou o teu Senhor. Amém? E é por isso que Paulo fala do espinho na carne. É por isso que, como uma permissão divina, debaixo da graça, Jesus diz: a minha graça te basta. Precisamos entender que as pressões da vida são ferramentas saudáveis para alinhar o nosso coração a Deus. Quantas vezes precisamos ser chamados a atenção para voltarmos ao trilho, para fazermos novamente aquilo que fomos chamados para fazer. As rachaduras, talvez você não compreenda, mas ela impõe limites que antes estavam escondidos. Muitas crises que nós enfrentamos não são sinais do abandono de Deus, mas são um convite a um relacionamento espiritual. Filho, eu estou aqui. Quantas vezes as rachaduras que vivemos são por decisões tomadas precipitadamente, decisões tomadas baseado numa carência afetiva, baseada numa necessidade de ter alguém do lado. O Senhor está interessado não nessa nossa dependência dele, mas o que o Senhor está interessado em nós é numa dependência sincera, não mediante a uma aparência, não mediante a uma religiosidade, mas uma dependência que é gerada através de uma comunhão e de um relacionamento. Nós precisamos entender que Deus também usa rachaduras para tratar fortalezas da alma. Os concretos que a alma forma em nós não são forjados de um dia para a noite, mas são forjados por anos de vida. Traumas, rejeições, dores, mecanismos de defesas. Mas Deus sabe que quando Ele entrar, Ele intervir, as primeiras estruturas
estruturas que Deus vai mexer na sua vida serão as estruturas enrijecidas, estruturas duras, estruturas escondidas, que você não quer mostrar para ninguém, mas que Deus quer tratar isso, tirando o enrijecimento dessas feridas e desses traumas, e tornando o teu coração de pedra em um coração de carne, como diz a palavra do Senhor. E dentro da perspectiva de cura, do mapeamento espiritual, de Gilgal, as rachaduras frequentemente revelam feridas de alma. Salmo 51, versículo 17 diz: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. O que Davi está falando é que o que Deus está buscando é um coração quebrantado. E um coração quebrantado é aquele que permite que as rachaduras venham, mas entendam que elas vêm para o seu tratamento, para o seu crescimento. Eu não sei hoje, mas na época do pastor Antônio, não na minha época, na época do pastor Antônio, para você mudar o semestre ou mudar de ano, você precisava fazer provas. E se você não passasse nas provas com uma boa média, você repetia de ano. O que eu estou dizendo é que o princípio de Deus é o mesmo. Ei, obreiro, ei, amados, nós não aguentamos uma dor no nosso pé. Nós não aguentamos mais. Nós estamos vivendo uma época de crentes que não suportam mais uma unha encravada. Mas você não será moldado por uma unha encravada. Você será moldado por rachaduras que arranquem de você a autossuficiência, que arranquem de você a sua dependência no homem, e que coloque em Deus a dependência do Senhor. Os obreiros, os diáconos podem distribuir, se já não o fizeram. Já fizeram? Você recebeu aí o tema da pregação e uma imagem. E eu quero que você leve isso para casa. E você vai entender por quê. Amados, a liberdade espiritual começa quando a verdade de Deus alcança corações feridos. Eu só sou verdadeiramente livre quando a verdade de Deus alcança meu coração. Muitas vezes a alma constrói concretos emocionais para proteger esses traumas, essas feridas, essas dores. Contudo, aquilo que nos protege, muitas vezes, olha para mim por favor. Contudo, aquilo que nos protege, muitas vezes é a nossa prisão. Escondemos traumas para que ninguém veja, escondemos dor para que ninguém veja, escondemos pecados para que ninguém veja, escondemos tão bem que muitas vezes escondemos até de nós mesmos, mas aquilo torna para nós não um esconderijo, mas uma prisão. E as rachaduras se tornam o que, pastor, para nós? Instrumento de Deus. Instrumento para quê? Para expor dores não tratadas, revelar crenças limitantes. As rachaduras vêm para quebrar mecanismos de defesas. As rachaduras vêm para iniciar em nós um processo de cura e de libertação. Porque a palavra de Deus diz que se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês serão livres. Sabe, nos últimos meses eu tenho entendido o quanto nós cristãos temos vivido aprisionados. Aceitamos o Senhor, descemos as águas batismais, mas a nossa vida continua na insignificância, não vivendo a graça abundante de Deus. A verdadeira liberdade é aquela que gera em nós, as verdadeiras rachaduras é aquelas que geram em nós um processo de cura e de libertação. E sabe, amados, eu quero que vocês entendam aquilo que hoje dói em vocês. Aquilo que hoje dói é justamente onde Deus está trabalhando
para que seja gerado a cura na sua vida. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Eu quero ler todo o verso, mas eu quero só o início do verso. O restante diz: também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eclesiastes 3:11. Mas eu quero só o início, que diz assim: tudo fez formoso a seu tempo. Olha para quem está do seu lado e diz: Deus, diga forte, Deus fez tudo formoso a seu tempo, inclusive você. Amém? Você está comigo, amém? Porém, antes de Deus fazer aquilo que é formoso, muitas vezes Deus vem quebrando o nosso coração para realizar em nós a cura miraculosa, que somente virá através da rendição, do joelho, da cara no pó, de reconhecer que santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Ah, pastor, eu quero entender esse negócio de ruptura. Me fala mais um pouco. O que eu estou dizendo, que aquilo que pode ser a sua ruptura, bem na verdade, pode ser o início da sua restauração. É quando nós estamos fracos, é que somos fortes. Então você deve estar se perguntando aí: e o que pode vir com as rachaduras? O que de bom pode vir com as rachaduras? Porque até agora eu não vi nada de bom. Mas eu quero te responder. É pela rachadura que a luz entra. E eu não estou falando da luz sol, eu estou falando de Cristo. É pelas rachaduras que a luz divina entrará. A imagem das flores que você recebeu, nascendo na fenda do concreto, é uma parábola viva do agir de Deus. Eu queria que você pegasse essa imagem nas mãos, todos vocês, e olhassem para ela agora. Observem atentamente. Aleluia. Não olhe para mim, olhe para a imagem. Ninguém olhe para mim, olhe para a imagem. As flores não cresceram apesar da rachadura. As flores não cresceram por causa da rachadura. A fenda se abriu e a abertura da fenda não é sinônimo de crescimento de flor. E por que a flor cresceu, pastor? A flor cresceu porque havia luz. A flor cresceu porque havia água. A flor cresceu porque havia vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Talvez você esteja olhando para a sua vida e dizendo: Senhor, essa palavra é para mim, e eu estou com a minha vida cheia de rachaduras, eu não vejo flores florescendo nesse lugar. Mas Deus manda dizer que o seu Filho unigênito, Ele está entrando em tua vida, gerando em você luz, água e vida, para que possa florescer flores como o jardim. Aleluia! E se você duvida do que eu estou dizendo, Isaías 43:19 diz: eis que faço uma coisa nova. Diga para quem está do seu lado: Deus está fazendo uma coisa nova. Isaías 43, verso 19. E tem diácono aqui, diaconisa está dizendo: uma não, é mais de uma. Isaías diz para quem está do seu lado: Deus está fazendo uma coisa nova. Na palavra anterior você falou: formoso é você. Nessa palavra agora você vai falar assim: em minha vida. Vamos lá? Deus está fazendo uma coisa nova em minha. Mas o verso não para aí. Isaías 43, versículo 19 diz: e agora sairá a luz. Porventura a promessa vocês não percebem?
Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, aleluia. Amados, ermo, o que é ermo, pastor? Ermo tem a ver com regiões desertas. Ermo tem a ver com dimensões áridas. Ermo tem a ver com lugares isolados. Ermo tem a ver com cenários de prova de Deus. Ermo tem a ver com estações de dependência de Deus. Ermo tem a ver com realidades que parecem improdutivas. Ermo tem a ver com ambientes sem esperança. Isaías, ele diz: eis que o Senhor tem nos dito que colocará sobre nós um caminho no deserto e rios. Aonde, pastor? Rios no deserto, em terra árida, no isolamento, na prova de Deus, na dependência de Deus, em lugares improdutivos e em terra sem esperança. É isso que Deus está fazendo. É isso que Deus está fazendo. O que eu estou falando é que existe um padrão bíblico. Que padrão, pastor? José foi ferido antes de governar. José foi rachado, fissurado. Davi foi perseguido antes de reinar, rachado, fissurado. Pedro foi quebrado antes de ser restaurado, rachado, fissurado. Paulo foi enfraquecido para que a graça de Jesus manifestasse na vida dele, rachado, fissurado. Ei, promessa, você tem passado por provas, mas isso é para que o tempo da graça de Deus chegue em tua vida. Você está sendo rachado, fissurado, mas há uma palavra profética de Deus. Um tempo novo do Senhor está sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família. Talvez você não entendeu, amado, mas eu quero dizer que o que eu estou falando hoje é que Deus, ei Pai, Tu és especialista em transformar lugares de dor em pontos de ministérios. Deus transforma lugares de dor em lugares de milagres. Deus transforma lugares de dor em testemunhos salvíficos para outras vidas. Amados, o que eu estou dizendo a você hoje é que a sua rachadura hoje será amanhã um testemunho em sua vida acerca da sua própria vida. Feridas tratadas na presença de Deus tornam-se lugares de testemunho. Rachaduras visitadas pela graça de Cristo tornam-se jardins espirituais. Eu acho que cabe até aquele hino, né? Estou no meu jardim. Esse é bonito, né? Você sabe? Canta comigo. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, com suas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que perca o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca. Se você quiser ficar em pé, pode ficar, pode ficar. O desejo de... Levante suas mãos e declare: vem, Senhor, e me resgatou.
Vamos aplaudir o Senhor. Enquanto você senta, o que eu estou dizendo para você essa noite é que rachaduras visitadas por Cristo tornam jardins espirituais de transformação. Você precisa entender que não deve desprezar o processo de Deus na sua vida. Deus está te tratando, Deus está cuidando de você. Ei, olhe para mim, Deus ama você. Sabe, a cruz foi por você, a cruz foi por você. Quando essas rachaduras estão em nossas vidas, elas precisam ser visitadas, tornando em jardins espirituais. Eu sei que muitos de nós tememos essas rachaduras, escondemos elas em locais secretos, sabe, rachaduras emocionais, familiares e espirituais. Porém, à luz do Evangelho, aprendemos que Deus não desperdiça dor redimida. Deus não desperdiça pecado confessado. Deus não desperdiça a lágrima do arrependimento. Deus não desperdiça o olhar do sincero. Deus está nos dizendo essa noite que em meio à rachadura há esperança no Evangelho. Deus não apenas permite que a rachadura aconteça em nós, mas Ele entra para tratar, para curar. Sabe, a Bíblia diz que Ele não rejeita o coração quebrantado. Nós lemos isso do Salmo 51, 17. Um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Amados, aquilo que não é tratado vai tornar sua prisão, mas aquilo que é levado à cruz se transforma em um lugar de cura. Na linguagem de Jugal, na linguagem do mapeamento espiritual, quando uma ferida é levada à cruz, o que acontece, pastor? A dor perde seu direito legal. Quando você leva o trauma à cruz, você está dizendo: ei, você não tem mais autoridade sobre a minha vida. A mentira é substituída pela verdade. A fraqueza se torna lugar de poder. Talvez você não entendeu o que eu estou dizendo. Quando você pega a sua ferida e você leva até a cruz, sabe o que você está dizendo? Jesus pagou a sentença, eu sou livre. Aleluia. E Pedro fala isso. Pedro diz lá em 1 Pedro 2,24, ele diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas somos sarados. Amados, o que eu quero que vocês saibam é uma verdade absoluta. Aquilo que é exposto à luz de Cristo entra num processo de cura. A sua vida é transformada. Eu estou falando de algo que eu vivi. Sabe, eu sou cristão há muito tempo, mas algumas coisas mudaram na minha vida há menos de um ano, há menos de 2 anos. O relacionamento que tenho vivido com o Senhor é uma dimensão muito mais profunda. A gente sai do raso. Por isso, se hoje há alguma rachadura na história da sua vida, não veja isso como um sinal de perda. Eu estou perdendo a batalha, pastor. Eu estou perdendo. Há tantas rachaduras, há tantas coisas. Sabe o que eu quero dizer para você? Levante-se diante do Senhor. Não tenha vergonha. Permita que a luz de Cristo penetre nesse lugar, aonde mais ninguém pode penetrar. Amados, talvez a sua história tenha fissuras que você acredita que sejam irreparáveis. Fissuras como
fissura na paternidade, fissura na maternidade, fissuras nos relacionamentos, na identidade, na confiança em Deus, no emocional, na culpa, na vergonha, áreas de rejeição, abandono, esperança, futuro, falta de perdão. Fissuras na área da obediência, fissuras na área da submissão a Deus, fissuras. Contudo, nenhuma rachadura é grande demais que a graça de Deus não possa alcançar. Eu quero que vocês saibam que às vezes Deus permite algumas rachaduras. E esse é o tema da mensagem de hoje. Não porque Deus perdeu o controle, não. O universo continua sendo governado por Deus. Não porque Deus desistiu de você, não, mas porque Deus, em sua sabedoria redentora, Deus sabe que há flores que nascem depois das rachaduras. Há flores que serão geradas em você. Depois da cura vem flor. Deus sabe que quando a luz do seu Filho penetrar em seu coração, flores nascerão. A água, a vida que é Cristo, está disposta para tratar essas feridas em você. Se há hoje áreas quebradas na sua vida, eu te imploro, não fuja da presença de Deus. Sabe o que você deve fazer? Você deve correr imediatamente para o braço do Pai. Corra agora para o braço do Pai. Corra para estar justamente aonde Deus quer que você esteja, no centro da vontade dEle. Sabe, amados, o que Deus permite é o processo. E o processo garante em nós restauração. Sabe, talvez alguns de nós aqui estejamos vivendo isso, a alma está doendo. Talvez alguns de nós estejamos carregando pesos e fardos tão grandes que a gente não sabe para onde ir, o que fazer. Talvez algumas estruturas tenham se rompido ao longo da sua caminhada, algum cimento tenha rachado. Contudo, o Deus que permite as rachaduras é o mesmo Deus que faz florescer vida aonde ninguém mais pode. É o mesmo Deus que faz com que você olhe para a tua vida e diga: eu estava morto, mas ressurgi. Aonde ninguém mais olha com olhar de esperança para você, o Senhor olhará com olhar de esperança para você. Aonde houver pessoas que não irão crer em ti, o Senhor estará disposto a acreditar em você. Sabe, eu quero que você saia hoje daqui entendendo que nada está fora do alcance de Deus. Nada está fora do alcance da redenção de Deus. Eu quero que você entenda que o Espírito Santo, ele visita a alma fragilizada, o coração fragilizado, trazendo cura, sentimentos de renovação, transformação, libertação. E se hoje o Espírito Santo falou ao seu coração e está visitando áreas fragilizadas da sua vida, trazendo cura, renovação, eu quero dizer que o Senhor é aquele que começou a boa obra. E aquele que começou a boa obra, Ele vai completar. Sabe, amados, que o Espírito Santo visite áreas fragilizadas do seu coração, traga cura. Se o Espírito Santo falou ao seu coração hoje, através dessa mensagem, independente de você ter 20 anos de jornada, 40 anos de jornada, eu quero convidar você a fazer uma entrega consciente. Você não precisa levantar. Eu quero que você faça uma entrega consciente. Comece a falar com Deus aonde você está.
dizendo: Senhor, essa palavra foi para mim. Lá no começo eu achei que, sabe, o Raimundo devia estar aqui hoje. Mas eu percebi que não era para o Raimundo, era para mim. Então, Senhor, vai permitindo com que a tua luz vá entrando. E quando a tua luz entrar, um jardim vai florescer. Diga ao Pai em sinceridade, diga ao Pai em sinceridade: Pai, em nome de Jesus, visita áreas da minha vida que estão quebradas, áreas que precisam ser transformadas, áreas que precisam do seu cuidado. Pai, eu peço que o Senhor visite essas áreas. Você, mulher, não tenha medo de chorar. Se você foi criada dizendo: mulher não chora, não tenha medo de chorar não, porque nós homens choramos. Choramos alegremente de saber que o Senhor está fazendo o milagre da transformação em nossas vidas. Tente olhar para a sua vida lá atrás. Veja quem você era. Veja hoje quem você é. E eu tenho uma verdade muito absoluta para te dizer essa noite: e você ainda não é aquele que você será, porque o Senhor tem muito mais para você. Deus tem mais. Deus não ancorou o seu barco e disse: ei, esse é o teu porto. Deus pegou o seu barquinho e disse: vamos. E você disse: Senhor, as águas são profundas, o mar é violento. E aí você olha para ele, e ele pega o travesseirinho dele, coloca debaixo do braço e diz: vamos que eu preciso tirar uma soneca na proa do seu barco. A sua história só está começando, e ela não acaba aqui. Sabe, eu quero dizer para Deus essa noite: Deus, tu conheces cada rachadura de nossa história. Tu conheces as nossas dores, dores que carregamos em silêncio, áreas que ainda não foram completamente curadas, lugares onde a alma se sente fragilizada. Mas hoje nós queremos colocar toda a nossa humanidade, toda a nossa dor diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, onde houve endurecimento, gera quebrantamento. Onde houve ruptura, libere restauração. Deus, é onde houve dor, faça florescer uma vida nova. Deus, nós te pedimos que a tua graça nos alcance exatamente nos pontos frágeis da nossa vida, e que possamos testemunhar que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa, Senhor, é a nossa oração. E essa noite eu quero fazer um apelo. Geralmente eu chamo o pastor Antônio, mas o Senhor me permite? Talvez há pessoas aqui essa noite que esteja dizendo: essa palavra foi para mim. Talvez você ainda não tenha aceitado Jesus como seu Salvador. Eu queria conhecer você. Eu queria orar por você. Eu queria levantar um brado de júbilo pela tua coragem e dizer que esse é um tempo novo. Há alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus como Salvador e que queira vir aqui para nós orarmos por você. Há alguém essa noite? Eu quero abrir também para os irmãos que talvez precisem, diante do altar, falar: Senhor, essa é a minha hora. Eu quero restaurar a minha vida.